Tá. Então, eu queria começar apresentando um pouco a Liga, caso tenha alguém de fora que não conheça. A Liga é um projeto de extensão da URGS, que atualmente conta com integrantes de 10 cursos diferentes e de diversas universidades. É um projeto que ele se divide em 3 pilares principais: o Cine, que vai debater filmes através de uma perspectiva psicanalítica; o Lit, que vai debater os livros; e o Café, que é o que a gente está tendo hoje, que vai estudar um tema específico, no caso hoje de democracia e psicanálise, e os eventos são conduzidos por um psicanalista. E hoje quem vai conduzir é a professora Larissa. Eu vou dar uma pequena apresentação dela. Ela é formada em psicologia pela URGS, tem especialização em psicologia clínica pelo ESIP e psicologia jurídica pelo CFP. Atualmente ela atua como psicóloga jurídica do Ministério Público, como professora e supervisora no ESIP, e também atende como psicóloga clínica em consultório particular. Então, muito obrigada, Larissa, por ter aceitado o nosso convite de participar. Então, se tu já quiser ir começando. Então tá, pessoal, eu vou começando, mas aqui o agradecimento é meu, né? Eu fiquei muito contente, assim, com esse convite, né? De ter, assim, acesso a esse lugar privilegiado de estar aqui na Liga, conversando, assim, então, com vocês, né? Eu estou muito acostumada a estar dentro do ESIP e dentro do Ministério Público, que são as duas instituições que eu transito, né? Mas não estou acostumada, assim, a estar fora desses dois lugares, então tá aqui conversando e tá conversando sobre um tema tão interessante, assim, sobre a democracia e psicanálise, né? Fiz um exercício, então, para fazer essa articulação, né, que eu vou compartilhar aqui com vocês. A Gabriela me apresentou, mas eu queria poder contar, assim, um pouco da minha história, até para a gente poder ir entendendo, assim, né? Eu acho que quando a gente conta a nossa história, a gente vai, né, podendo ver, assim, como é que a gente se situa nela, né? Então, eu, antes de ser psicóloga, eu sou professora. Eu achei legal, assim, que eu fui apresentada como professora, né? Mas eu sou professora formada naquela época que quando a gente podia fazer o ensino médio fazendo magistério para ser professora de crianças pequenas, né? Que antigamente era de 1ª a 4ª série, que hoje em dia seria do 2º ao 5º ano, né? Então, eu fui professora dos meus 17 aos 26 anos, né? Que foi... tem mais gente aí que também, Anthony. Então, dos 17 aos 26 anos, eu fui professora de crianças da rede privada, depois do município de Porto Alegre, numa época que ser professor do município de Porto Alegre era muito legal, né? Da época ali da administração do PT, onde a gente fazia várias capacitações, vinha pedagogos do Brasil inteiro, às vezes até do exterior, então eu sinto quase como se eu tivesse feito uma faculdade paralela de pedagogia, né? Foi um tempo, assim, de muito aprendizado. E foi nesse período também que eu fiz a URGS, né? Eu fiz, então, a faculdade de psicologia ali entre 91 e 95, me formei em 95/2. Não sei como é que hoje andam as coisas, mas na época, fazer psicologia na URGS, eu não me encaixava muito no perfil do aluno padrão, assim, porque eu era uma aluna que trabalhava e estudava, né? Não tinha o curso de psicologia noturno, então não era assim... eu não era o perfil do aluno padrão da URGS. Então, quando eu encontrei a psicanálise dentro da URGS, não foi aonde eu tive aquele encontro com a psicanálise, né? Eu fui encontrar a psicanálise no meu estágio de clínica. E eu fiquei muito surpresa que a minha supervisora de estágio de clínica, inclusive, está aqui hoje, assistindo o evento também. Eu não sabia que ela vinha, e eu fiquei muito emocionada, que é a Janine Severo, que está aqui. Foi ela que me apresentou a psicanálise, né, no meu estágio de clínica, no Centro Humanístico Vida, e foi ali que me deu aquele tchan pela psicanálise, né? Depois disso, eu segui sendo professora, né? Mais tarde eu entrei no Ministério Público como psicóloga em 99, e em 2000 eu ingressei no ESIP, que é a instituição, então, onde eu passei a estudar sistematicamente a psicanálise, né? Aonde foi, então, que eu tive essa imersão, e aí, desde lá, então,
eu passei, então, aquilo que eu digo assim, ó, que a gente passa a usar os óculos da psicanálise, né? Que tu põe como se tu botasse um óculos de verdade, assim. E aí tu passa a enxergar, assim, os fenômenos à luz da psicanálise, os pacientes à luz da psicanálise, né? Parece, assim, ó, que tudo é possível de ser olhado através desse viés. Né? Então, desde então, do ano 2000, eu estou lá no ESIP, claro, eu entrei lá para fazer minha formação, né? Acabei a minha formação no ESIP em 2005, mas segui lá, então, dando seminário, sou supervisora lá. Lá, atualmente, eu coordeno também um grupo de relações raciais e psicanálise, que quem tiver interesse em conhecer e participar é um grupo aberto, né? Que a gente tem inscrições no início de cada semestre, e que a gente faz também essa articulação, né, da psicanálise com a cultura. Então, essa é a minha relação com a psicanálise. Desde o ano 2000, então, eu estou lá no ESIP, onde eu tive esse acesso. E lá no Ministério Público eu trabalho mais como psicóloga jurídica, e eu estudei, então, esses temas da psicologia jurídica, que é, né, adoção, abuso, guarda, né? Mas, assim, o meu jeito de entender essas questões também é pela via da psicanálise. Né? Então, quando a Gabriela me trouxe a questão da democracia, eu até num primeiro momento falei para a Gabriela que eu estava mais voltada para estudar essas questões raciais, né? E aí ela me disse, talvez lá na Semana da Consciência Negra. Aí eu entendi, não. Vamos na proposta da democracia, então, né? E aí, então, eu fui fazendo esse exercício de poder pensar, então, a psicanálise relacionada com essa questão da democracia, né? E acho, assim, ó, que sempre esse é um exercício possível, assim, né, da gente poder fazer essas aproximações, né. O Freud mesmo, ele deu esse primeiro passo quando ele escreve os textos sociais, né, e ele pode pensar, então, esses atravessamentos da cultura, né. Então, o Freud, ele nos contempla, assim, com vários textos, né, Totem e Tabu, em 1913, Psicologia de Grupo e Análise do Ego, que é o Psicologia das Massas, né, na outra tradução, em 1921, O Futuro de uma Ilusão, em 1927, O Mal-Estar na Civilização, em 1930, e Moisés e o Monoteísmo, em 1939. E claro, né, pessoal, o Freud, ele dá aquele pontapé inicial que nos diz assim, olha, a gente pode pensar a psicanálise em outros âmbitos que não só na clínica, né? Então, ele nos dá essa possibilidade, para que a gente possa, então, abrir os nossos olhos e usar, então, esses óculos da psicanálise para pensar, então, as questões da cultura, né? Pensar, falar, nomear, né? E ir abrindo o nosso pensamento. Só que, claro, o Freud, ele traz essa questão, assim, como... Quando a gente fala em Freud, a gente fala desse início, né? A gente fala dessa questão, assim, do clássico. Mas a minha ideia aqui é também poder trazer, assim, outros autores, outros pensadores, para que a gente vá, assim, podendo abrir um pouco mais o nosso pensamento. Então, assim, pensei da gente começar com dois conceitos, tá? Um, né, em contraponto ao outro. A questão do narcisismo versus alteridade, tá? Então, o Freud vai nos trazer a questão do narcisismo e a gente poder pensar a questão da alteridade. Então, sempre nesse contraponto, assim, o narcisismo é o que eu tô mais voltado para dentro de mim mesmo, das minhas necessidades, e a alteridade é em até que ponto eu consigo me conectar com o outro, com o que é diferente de mim, tá? Aí eu trouxe aqui que Freud, então, ele diz, né, que embora incapaz de viver no isolamento, o ser humano sente como um fardo os sacrifícios que a civilização requer para tornar possível a vida em comum. Assim, a civilização tem que ser defendida contra o indivíduo. Ou seja, né, a questão pulsional do indivíduo, olha, eu quero dar conta daquilo, né, que a minha pulsão quer.
a minha satisfação sexual, a minha questão agressiva, né? Então, se o indivíduo for dar conta só daquilo que a satisfação pulsional dele requer, não teria como ter civilização. Seria cada um por si e Deus contra todos, né? Mas então, para a civilização ser protegida, né? Para a civilização poder existir, ela tem que ser defendida contra o indivíduo, né? Porque senão, se cada um fosse realizar as suas pulsões, não teria como. Eu trago, então, um outro teórico, esse é nosso, gaúcho, daqui. No final eu trago, tá, pessoal, as referências teóricas. Aqui eu trouxe um apanhado, tá, que é da Sociedade Brasileira de Psicanálise de 2005, Pensando a Violência com Freud, a Brasileira na Cultura. E aqui tem um texto de um autor que eu gosto muito, que é o Inácio Paim Filho, e ele escreve um texto bem legal, assim, sobre essas questões da violência na cultura, tá? E nesse texto ele traz algumas reflexões que são interessantes aqui para nós, tá? Ele vai dizer assim, que o mal-estar que permeia o ser humano pode estar inserido em uma cultura que impõe restrições às suas exigências narcisistas. Então, assim, ó, que para não existir esse mal-estar, as nossas exigências narcisistas teriam que estar sendo satisfeitas a todo momento. Então, cada vez que tem um impedimento dessa satisfação, gera esse mal-estar. Ah, que droga, né? Eu queria poder estar satisfazendo, né? Mas como isso não é possível, gera esse mal-estar, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe, assim, ó, que o narcisismo, ele é caracterizado pelo não reconhecimento das diferenças, não reconhecimento da passagem do tempo e da mortalidade. E já o interdito possibilita reconhecer as diferenças, reconhecer a finitude, a presença de um outro diferente de mim, que são as questões, então, né, da castração. Quanto mais narcísico for um sujeito e seu meio, mais violência, mais intolerância, mais destrutividade. Então, isso, né? Quanto mais voltado para si, é esse o panorama. Em detrimento da constituição de um ideal marcado pela alteridade. Então, o tempo todo a gente está trazendo esse contraponto, né? Do narcisismo, mais voltado para si, em contraponto com a alteridade, tá? Um outro autor que eu acho interessante, que pode contribuir para a nossa reflexão, é o Joel Birman, tá? O Joel Birman tem várias contribuições, a que eu escolhi é desse livro aqui, tá? Que depois eu vou colocar ali nas referências também, Mal-estar na Atualidade, né? O Joel Birman, ele é do Espírito Santo, né? Atualmente ele trabalha no Rio de Janeiro, né? Eu gosto bastante dele, acho ele bem provocativo, né? O Joel Birman, quando ele traz essas questões, o livro dele é Mal-estar na Atualidade, né? Então, nesse livro, ele está trazendo bem essa temática, né? Ele vai falar, assim, que vai falar do autocentramento como uma cultura do narcisismo, né? E essa exaltação gloriosa do próprio eu. E a alteridade como contraponto entre se colocar como seu próprio ideal e a de se deixar regular por ideias que transcendem seus critérios de autocentramento. Então, é bem isso, assim, até que ponto eu vou estar num autocentramento e até que ponto eu vou me deixar, então, regular por ideias que transcendem esse meu autocentramento, me deixar atingir por esse outro, né? Pela primeira possibilidade, né, que seria, então, a do narcisismo, né, o outro é encarado como uma ameaça para a existência autocentrada do sujeito, pois balança o sujeito em suas certezas e o faz vacilar face a seu eixo e sistema de referência. Ou seja, né, eu tô ali autocentrado com as minhas certezas e o outro vem e mexe com isso, né? Já pela questão da alteridade, né, que seria a segunda possibilidade, o outro é encarado como uma abertura para o possível, pois coloca o sujeito diante de sua diferença, face a qualquer outro, impondo-lhe assim o reconhecimento da experiência da alteridade e da intersubjetividade. Então a gente vê assim, ó, que é um enriquecimento, mas que é algo desafiador, né? E que daqui a pouco a hipótese
narcísica, mais autocentrada, é algo que pode ser mais cômodo, né? E aí a gente volta para Freud, né? Porque o Freud vai dizer assim, que quando ele traz a questão, né, do inconsciente, ele mexe com, né, ele mexe com as estruturas porque ele vai apontar as feridas narcísicas da humanidade, né? Ele vai dizer assim, que ele não foi o primeiro, que primeiro Copérnico mexeu, né, mexeu as estruturas ao dizer assim, bom, a Terra não é o centro, né, não é o centro do universo, né, é apenas mais um planeta que gira em torno do Sol. Depois veio Darwin e disse, olha, o ser humano vem, né, da evolução das espécies, não é aquele ser divino que veio lá, né, criado lá por Deus, né, e que Freud veio dizer assim, olha, a gente não manda nem na própria casa, né? Porque eu não sei tudo a respeito de mim. Tem comportamentos meus que eu não entendo, tem partes minhas que eu desconheço, porque tem uma parte minha que é inconsciente. Então, quando Freud traz o inconsciente, ele vai falar das feridas narcísicas, né? Que essa é mais uma ferida narcísica. Então, ele mexe, né? Ele mexe com essa estrutura. E aí, então, por que eu estou trazendo as feridas narcísicas? Pausa para água, né? Porque quando a gente traz esse contraponto entre o narcisismo e a alteridade, a gente vai pensar assim, mas seria tão mais legal, né? Um mundo funcionando desse jeito, assim, mais voltado para a alteridade do que pelo narcisismo. Por que muitas vezes a gente vê, assim, algo mais narcísico do que mais, né, na lógica da alteridade? Porque essa lógica mais narcísica, muitas vezes, ela é mais defensiva, né? Porque a nossa origem como ser humano é uma origem mais calcada no nosso desamparo. E um jeito de se defender desse desamparo é uma defesa mais narcísica, uma defesa mais onipotente, né? Então, como a nossa origem é uma origem mais calcada no desamparo, muitas vezes esse jeito mais narcísico de funcionar, mais autocentrado, é o jeito que se acha para se defender. E às vezes não se consegue chegar até essa lógica da alteridade. Se fica numa coisa mais defensiva, uma coisa mais narcísica, mais onipotente, mais primitiva, né? Então, o Freud vai dizer assim que esse modelo é um modelo mais infantil, assim, né? Se defendendo, né, desse desamparo, né, que é um desamparo lá das origens, dessa angústia de um bebê lá recém-nascido que estava mais desamparado, né, então, assim, que estava lá angustiado e que usou essas defesas mais onipotentes e mais narcísicas. Tanto que quando a gente vai pensar, assim, de o que se busca quando a gente está desamparado, né, eu quero meu pai, eu busco Deus, eu busco alguém que vai resolver as coisas de um jeito mágico, né? Então, pode parecer até meio assustador quando a gente pode pensar isso em termos mais macros, e daqui a pouco a gente vai entender onde eu quero chegar, né? Quando a gente busca, assim, alguém, pode ser um mito, né? Pode ser um Deus, alguém que vai, então, resolver magicamente os nossos problemas, né? Então, vai dar conta desse nosso desamparo e que talvez a gente busque, talvez, uma saída mágica para algo, né, que nos deixa, assim, tão desamparados, né? Então, Freud vai dizer que, às vezes, a saída para esse desamparo é uma busca nossa infantil, assim, pelo pai, pelos deuses, né? Porque tanto essa busca infantil pelo pai ou pelos deuses conservam a tripla tarefa de nos afastar dos horrores da natureza,
né? Então, a gente até pode pensar, assim, agora, né, com a própria questão da pandemia, assim, né? O que nós vamos fazer? A quem a gente vai recorrer, né? A outra tarefa seria conciliar os homens com a crueldade do destino, com a própria questão da morte, e nos compensar pelos sofrimentos e privações que são impostas pela vida civilizada, né? Então, a gente recorreria a algo, né? Ao Pai, aos deuses, né? Via esse desamparo. Voltando ao Joel Birman, né? Ele vai nos falar que o mal-estar vai estar sempre presente em decorrência desse desamparo, que marca a nossa, né? Tanto a nossa finitude como o que é imprevisível para nós, né? Só que ele aponta uma saída um pouco mais madura, né? Do que seria isso, assim, de contar com os deuses, de contar com o Pai, né? Ele fala que uma saída para esse desamparo poderia ser via sublimação, na horizontalização das ligações do sujeito com os outros, pela tessitura de laços sociais e pela produção de obras no campo desses laços. Então, assim, que seria uma saída mais coletiva, né? Que a gente poderia, então, contar com os nossos iguais. O próprio Freud nos dá uma saída nesse sentido quando ele fala no totem e tabu na ordem fraterna, né? Quando os filhos se juntam ali para dar conta do pai totêmico, né? Então, Freud também já nos dá essa dica em totem e tabu, né? O Joel Birman segue nos falando que para que o sujeito possa funcionar efetivamente nas ordens da reciprocidade e da lei, existe a necessidade que ele dê conta da onipotência de base que marca a sua estrutura psíquica, né? E que o que caracteriza essa onipotência é o sujeito acreditar ser e ter tudo que é bom, que tudo de mal está no outro ou fora de si. Então, assim, que nessa onipotência, que é essa onipotência que a gente tem lá, né, do bebezinho pequeno, dessa defesa mais narcísica, que lá, bem pequenininho, né, que para se defender desse desamparo, a gente vai criando uma defesa, né, e que lá, para dar conta disso que é tão intenso, a gente usa um mecanismo projetivo muito primitivo, que é assim, o que é bom é meu, o que é mal é do outro. É um mecanismo muito primitivo, tá? Mas é um mecanismo que segue funcionando dentro da gente. E que se a gente for pensar, a gente acaba vendo esse funcionamento, né? Se a gente olha assim para o social, né? Na própria questão das polarizações, né? O que é bom é meu, o que é mal é do outro. E para que a gente possa funcionar efetivamente, né? Como o Joel Birman diz, dentro das ordens da reciprocidade e da lei, a gente precisa passar por cima dessa onipotência de que tudo que é bom é meu e o que é mal é do outro, né? A gente precisa poder passar por cima dessa onipotência, né? Ele acredita, então, que pode impor seus ideais e instituir a sua lei, não se submetendo a nada que lhe seja exterior, mas acreditando que pode submeter os outros, sem que aqueles que sejam reconhecidos em sua singularidade e diferença. Então, né, que esse jeito seria um jeito muito primitivo de funcionar, né, aonde só o que é seu é bom e então submeter aos outros só a sua lei, né? Então, ele vai trazendo essa questão de que poder entender, né, que a sua lei não é a lei, mas poder, então, reconhecer essa diferença, né? E, para finalizar, então, eu trago um último autor, que quando a Gabriela já tinha me convidado aqui para o evento, eu tive acesso a esse livro, que é um livro que foi lançado esse ano, que é esse aqui, Psicanálise e Vida Covidiana, tá? Que tem um texto do Christopher Bolas, tá? Que ele escreveu em agosto de 2020. E o nome do texto se chama Os Insatisfeitos na Civilização,
tá? O Bolas, ele é um psicanalista que nasceu nos Estados Unidos e se divide entre os Estados Unidos e a Inglaterra, tá? Ele trabalha nos Estados Unidos e na Inglaterra, mora um pouco nos Estados Unidos e um pouco na Inglaterra. E ele se diz um psicanalista independente, tá? Ele não é, de fato, filiado, assim, a nenhuma escola. E eu fiquei muito curiosa, né, porque esse livro é um livro que ele fala um pouco, assim, um pouco de técnica, um pouco de teoria, e tem vários psicanalistas que escrevem sobre a questão da pandemia, né? E aí, o primeiro texto é do Bolas, tá? E aí eu fui ler o texto, e o texto é sobre a questão da democracia, tá? Eu disse, bah, olha só, esse texto chegou aqui agora, bem quando eu estava querendo ler alguma coisa mais atual, assim, sobre democracia, né? Ele é um texto, eu achei um texto difícil, tá? Eu acho que é um texto, assim, que quem tem um conhecimento maior sobre economia, sobre política, vai poder aproveitar um pouco mais o texto, mas ele é um texto que nos convoca, assim, bastante a pensar. Ele escreve sobre os Estados Unidos, tá? E como ele escreve em agosto, é um texto de suspense, assim, porque ele não sabia ainda quem é que estaria no poder depois de agosto de 2020. Se seguiria o Trump ou se não seria mais o Trump, tá? Então, ele escreve ainda sem saber quem é que estaria no poder nos Estados Unidos depois de agosto de 2020. Mas ele vai falar assim, ele faz, na verdade, uma análise psicanalítica da vulnerabilidade dos processos democráticos em diversos países, inclusive o Brasil, mas com o foco nos Estados Unidos do período Trump, tá? Então, ele cita, assim, ó, vários países que estariam vulneráveis democraticamente e cita, inclusive, o Brasil. Mas o foco dele é os Estados Unidos, tá? Então, ele faz uma análise bem detalhada dos Estados Unidos, né? E quem lê enxerga também o Brasil, tá? A gente vai lendo, assim, e é meio assustador, assim, porque a gente vai enxergando também o Brasil, tá? E aí ele fala, assim, a ameaça à democracia nos Estados Unidos e alhures, tá? Nós incluindo, né? E ele fala assim, ó, que essa ameaça emergiu de processos grupais psicóticos que foram cultivados por décadas pela direita alternativa. E aí ele vai construindo essa ideia, assim. E claro, ele traz ali, assim, ó, elementos políticos, elementos econômicos, mas o que ele vai ressaltar o tempo inteiro do texto é o quanto a gente não costuma pensar em termos, de fato, psicanalíticos a respeito desses processos, tá? É quase como se ele dissesse assim, ó, tá, onde é que estão os psicanalistas que não estão pensando psicanaliticamente a respeito disso, tá? Então, ele vai falar, assim, de processos neuróticos e de processos psicóticos, tá? Claro que ele faz, assim, ó, esse jogo, que é um jogo também que a gente pode pensar quando a gente lê questões de psicanálise em geral, assim, não é que exista, tem um processo psicótico e tem um processo neurótico. A gente sabe, assim, que mesmo quem funciona, falando de uma pessoa, né, que funciona predominantemente de um modo neurótico, pode lá ter os seus momentos psicóticos, tá? E é o que ele diz também, assim, olha, daqui a pouco funciona predominantemente de um modo neurótico e tem momentos psicóticos, mas sempre que tem uma possibilidade de pensamento, abre uma brecha para algo neurótico, né? Então, o que ele vai dizer, assim, ó, que o processo neurótico nos obriga a um refreamento, força-nos a pensar e repensar ideias, pode também nos deprimir. Tá? Então, se existe essa brecha para o processo neurótico, a gente vai poder pensar, tá? Por outro lado, o processo psicótico elimina o conflito intrapsíquico pela recusa e pela cisão, de modo que as partes indesejadas da vida mental são banidas da consciência ao serem projetadas nos outros. Em função do ódio projetado, gera-se um medo paranoico desse outro,
que virá atrás de vingança. E então a necessidade do respaldo dos apoiadores. Então ele vai falar do quanto esse processo psicótico foi se instalando e fragilizando, né, essa democracia, né, de modo assim, né, que se criou então esses inimigos, né, então é isso, né, os chineses lá que então trouxeram o coronavírus, né, e então a gente tem então que ter esses apoiadores para poder, então, né, se defender dessa ameaça que vem de fora, e o quanto esse processo psicótico impede que alguém possa dizer, não, pera lá, pensa, não é bem assim, né, que não existe, que o mais complicado desse processo psicótico é não ter essa brecha para um pensamento. Não é que daqui a pouco tu possa pensar uma coisa muito maluca, é não poder pensar a esse respeito. É isso se estabelecer como uma verdade e isso não poder ser pensado, tá? Então, é isso que o Bolas traz, né? E aí ele diz, isso é literal, tá? Eu peguei uma transcrição. Quando Trump, por exemplo, anunciou que os mexicanos e centro-americanos amontoados nas fronteiras estadunidenses eram criminosos e predadores sexuais, ele projetou suas próprias perturbações sexuais e criminosas nos latinos e nos outros, tá? Então, ele faz esse exercício, tá? Para a gente pensar. Ele também coloca o quanto a questão ele traz a questão religiosa também, de que antes nos Estados Unidos existia uma razão cristã, que era mais racional, e o quanto a questão pentecostal, né, mudou. Então, assim, ó, virou uma questão de fé, né, e essa fé, assim, foi tomando, que é bem a questão, assim, da pós-verdade, né, é fé, não existe mais, assim, a verdade que precisa ser comprovada, virou um ato de fé, né, e ele diz que isso se coaduna muito com a própria questão, assim, do mercado, né, aonde, assim, certezas tomaram o lugar da argumentação racional, e aí ele diz que os defensores do capitalismo não regulado também se aliaram com essa questão, então, assim, ó, a fé e as forças do mercado, né? Então, bom, a gente não precisa mais comprovar nada, né? Era só se deixar levar. E junto com isso, a antipatia à ideia de ser governado, né, por esse governo federal. Então, que tudo isso foi se juntando, né? E junto com isso, um investimento na suspeita. Ah, esse governo, olha só, esse governo quer nos controlar. A gente não precisa, para que a gente vai se controlar pelo governo? Né? E isso foi gerando, então, todo um medo e uma suspeita em relação ao governo, né? Então, que tudo isso sendo implementado ao longo do tempo, por esses insatisfeitos na civilização, né? Tornando vulnerável a democracia. E aí ele diz, um país não regulado é o desejo de um self não regulado, né? E aí ele traz a própria questão da pandemia, né, dizendo que em junho de 2020, alguns governantes suspenderam o distanciamento social nos Estados Unidos com a ressurgência da Covid em decorrência dessa liberdade, entre aspas. Muitas pessoas ficaram furiosas frente a qualquer regulação governamental de seus direitos de fazerem o que bem quisessem, tá? Então, ele questiona essa liberdade, né, coloca entre aspas, né, essa liberdade, ao mesmo tempo que essa liberdade fez com que vidas, né, fossem ceifadas, né. Aí ele traz de novo a questão do processo psicótico, dizendo que envolve a destruição de funções mentais importantes, né, então que esse processo psicótico faz com que funções mentais importantes, como a capacidade de perceber a realidade, de formar juízos razoáveis, de filtrar sentimentos fortes e de ser socialmente adaptável, são funções que acabam sendo, né, destruídas. Ao cindir o self, o processo psicótico envolve a perda de partes valiosas para a vida mental, como o sentimento ético, a capacidade para empatia
e a capacidade para alteridade. Ao erradicar aspectos fundamentais para o lado humano do ser humano, algo estranho acontece no processo psicótico. Experimentamos essa perda como evidência de termos sido invadidos e diminuídos por um inimigo. Então, assim, à medida que vai sendo esvaziado o self por esse processo psicótico, dá a sensação que um inimigo invadiu, né? Que é a própria questão persecutória. E então isso daria lugar para as teorias conspiratórias, a fabricação das verdades, as fake news, né? E a necessidade, então, de um salvador, né? Aqui entre nós, um Messias, né? Ele vai pensando, então, algumas alternativas, né, o Bolas, né, que, claro, ele vai pensando lá em termos da realidade que ele acompanha mais de perto, né, ele pensa na eficácia da ajuda externa, né, de contato tipo, com organismos internacionais, né, porque ele fala da questão da triangulação, que é quando, por exemplo, a gente pensa em termos individuais, buscar um tratamento, buscar alguém de fora, né? E que em termos, então, de nações, seria buscar uma ajuda externa, né? E ele fala também da gente estar em posição de avaliar a realidade, sem nos anestesiarmos emocionalmente, autorizando a corrupção pessoal. Porque ele diz que ao mesmo tempo que a gente está falando de nação, a gente está falando das pessoas que compõem essa nação. E da gente, como indivíduos, não autorizar a corrupção pessoal, né? Porque é muito, ele diz que ao mesmo tempo que é muito difícil, a gente tá o tempo inteiro pensando assim, ó, que difícil as pessoas que passam por injustiça social, as pessoas que são desfavorecidas, a gente fica o tempo inteiro pensando isso na nossa realidade, que é muito opressor, mas que ao mesmo tempo se a gente se anestesia emocionalmente com essas questões, a gente também está sendo corrupto pessoalmente, né? Então, a gente tem esse compromisso de estar avaliando a realidade sempre, né? E discutir e abordar as psicopatologias dos grandes grupos, né? Que é essa proposta que ele tem, assim, de não deixar essa questão só para sociologia, né, só para política, só para antropologia, de que isso seja uma questão também para a própria psicanálise. Lutar contra a mentira serial, que desabilita uma população de perceber, avaliar e julgar a realidade, é uma questão de saúde mental. Ele fala o quanto o que a gente chama assim de fake news, o quanto isso o quanto isso adoece, né, as pessoas, e o quanto a gente tem que poder lutar contra isso em termos de saúde mental. E aí ele diz, né, já passou o tempo para que as nações democráticas se voltem à teoria e à ciência política, para que incluam pessoas com habilidades em relações grupais que auxiliarão os grupos a identificar, entender e resolver os processos psicóticos e sociopáticos, né? Que então ele traz tanto a questão psicótica quanto a questão sociopática, né? Nessa análise, então, que o Christopher Bolas faz. Bom, pessoal, eram essas né, era esse apanhado, assim, que eu fiz para iniciar a nossa conversa. Bom, eu gostaria então de, para iniciar, agradecer a fala, porque foi uma fala que fez um link muito interessante com o que a gente está vivendo hoje, né? Então, tipo, fala sobre essa questão da democracia, mas trazendo um panorama atual. Então, isso foi muito interessante. Eu vou disponibilizar no chat o formulário de presença para quem queira o certificado mais para frente. E aí vão anotando aí as suas dúvidas, podem ir levantando a mão.
ou abrindo o microfone aí. O pessoal, no início, costuma ser mais tímido, depois vão se soltando. Eu acho que eu tenho uma questão, assim, porque é bem interessante isso que tu trouxe, assim, de que essa questão de uma postura psicótica seria esse não dar brecha a pensar, né? Não dar brecha a questionar o que está se passando, assim. E uma coisa que eu vejo muito, assim, dentro da cultura brasileira é essa carência da discussão, assim, né? Não é um país que se permite esse certo enfrentamento discursivo, assim, sempre parece tudo muito ofensivo, né? Então, assim, às vezes até me parece que no Brasil é cada um com seus posicionamentos, e eu queria te questionar se tu acha que isso, de certa forma, favorece com que no Brasil ocorra um movimento sociológico, digamos, mais psicótico, né? Que seria não abrir brecha para o pensamento do outro, assim. De que forma, assim, a cultura brasileira poderia se relacionar com esse discurso que tu trouxe, com essas ideias que tu trouxe? E agradecer a presença aqui também. É isso, né, Aurora? É o quanto a gente consegue tolerar a diferença, né? Porque é sempre mais fácil a gente conversar com aquele que pensa igual a gente, né? Tem uma autora que eu gosto muito, assim, que é a Júlia Kristeva, né? E ela tem um livro chamado Estrangeiro para Nós Mesmos, né? E nesse livro ela fala bem disso, assim, o estrangeiro, né? E claro, quando a gente pensa em estrangeiro, a gente pensa assim, aquela pessoa que mora num outro país, né? Mas ela vai dizer justamente o contrário, ela vai dizer que o estrangeiro tá mais ligado àquele conceito do Freud do estranho, né? Que é aquele que é diferente de mim e que me causa um estranhamento, né? Porque é diferente de mim e justamente é diferente de mim e tem coisas que ele não é diferente de mim, que são as coisas que ele tem a ver comigo e que eu não quero enxergar em mim, e então eu quero manter a distância de mim, né? Então, assim, que eu projetaria nesse estranho. E por isso que me causa essa coisa, assim, que eu quero manter longe, né? Então, eu acho que como é difícil para a gente, assim, manter uma conversa, manter uma relação, né? Poder estabelecer algo com aquele que é diferente da gente. A gente pode ficar numa mesa de bar, a gente pode ficar numa roda de conversa muito tempo falando com aqueles que pensam igual a gente, né? Mas é muito difícil a gente estabelecer algo com o diferente, né? Eu não sei se, né? Mas eu acredito que isso seja uma coisa mais geral, assim. Acho muito difícil, assim. Acho que e acho que o que foi se estabelecendo mais na atualidade é uma questão assim de que a polarização nunca teve tão grande, né? Então agora fica algo muito sensível, assim. E a gente poder, acho que à medida que a gente vai podendo assim conversar mais, né, ir baixando as defesas, poder, né, estabelecer contato com o diferente, né, aceitar as diferenças, poder estabelecer a conversa, né, e não ficar assim tão na defensiva, né, porque é muito difícil, assim, entrar em contato com o diferente, né. Alguém tem que restabelecer esse diálogo, né? Ela tem que partir de alguém, de algum grupo, pelo menos. O quê? Bom. Fique à vontade aí, Luan. Tá, obrigado. Boa noite, professor. Na verdade, eu queria pegar esse gancho aí da Aurora, né? Dessa polarização que a gente está tendo no momento. Tu até citou o exemplo do Donald Trump, que projetou nele, projetou
latinos, aquela questão adjetivando ele como estupradores, abusadores sexuais, enfim. Hoje, a gente vive um momento em que muitas imoralidades que até um momento passado eram difíceis de ser manifestadas, tiveram uma representatividade, né? Eu gostaria que tu falasse um pouco do ponto de vista da psicanálise, né? Essa questão desses pensamentos, desses comportamentos que até então eram restritos, no caso, a si mesmos, agora tem um representante que os leva adiante, no caso, esse discurso do ódio, e essas pessoas que se vê representado, no caso, do ponto de vista da psicanálise. Tu sabe, Lua, que esse mesmo autor, o Bolas, né, ele tem um outro texto que é o Estado Mental Fascista, né? E aí eu acho algo muito delicado, assim, isso que a gente estava conversando antes ali com a Aurora, que é aceitar as diferenças e conversar com o diferente, né? Acho que tem um limite, né? Entre a gente estabelecer um diálogo com quem pensa diferente da gente, e a gente entrar na questão da mente fascista, né? Porque tem algo que a gente entra, então, no que é inaceitável, né? Então, quando tu está falando, assim, dessa representatividade, a gente talvez está falando, assim, de um pensamento daí mais fascista, né? Então, tem coisas com as quais que a gente pode estabelecer um limite, olha, com isso eu não quero conversar, né? Com o estado mental fascista, talvez não dê para conversar. E é uma representatividade que talvez antes tivesse mais reprimida, né? Olha, talvez existam coisas que não dê para se dizer, que não dê para se falar, que tenham que ser respeitadas, né? E que talvez essa representatividade não aparecesse antes, né? Porque os seres humanos têm que ser respeitados, né? Então, acho que quando aparece, né, e aparece com um representante de Estado, isso choque, né? Porque, e aí é isso, assim, o que é dialogar com uma pessoa que pensa diferente de mim, e o que é um ponto, assim, do qual não se poderia passar, porque teria que estar reprimido, né? E nesse texto do Bolas aqui, que ele fala, essa parte eu acabei não pegando ali do texto, mas ele fala, assim, assim como ele fala dos estados psicóticos, ele fala da conduta sociopática, né? Que seria essa que não leva em consideração o outro, né? E que existe um respeito, que é um respeito entre os seres humanos, né? Então, eu acho que é isso, assim, que por mais que a gente, eu levo em conta as pessoas que pensam diferente de mim, que levam uma vida diferente da minha, mas que existe um estado mental fascista, né? E que a gente tem, né? Existe a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? Existem algumas coisas básicas a serem consideradas, e que aí não... É diferente dizer, olha, uma pessoa pensa diferente de mim, e a gente tem que conversar, né, dialogar com aquele que pensa diferente de mim, né? Então, quando tu fala dessa questão, né, de que, dessa representatividade, né, que pessoas se veem representadas nesse discurso, né, talvez seja esse diferente que talvez a gente se dê o direito de não querer dialogar com esse diferente, né? Adorei o termo, estado mental fascista. É do Christopher Bolas também, esse texto. Eu escutei falando agora a Larissa e pensei num Oi, Thay! muito... Oi, Lari. Oi, pessoal. Vocês não têm noção da honra que é poder escutar a Larissa. Ela é uma pessoa incrível. Eu recomendo a proliferação da Larissa nesses grupos de vocês. Mas, Larissa, tu dissesse uma palavra muito simples que eu acho que define muito o que a gente tem vivido nesse contexto, que é a questão de diálogo.
Se a gente for associar isso com neurose, com psicose, que a gente estava falando antes também, a neurose, ela implica numa integração, ela implica num diálogo, ela implica em duas partes que conversam, que se escutam, e daí elas compõem um indivíduo. A psicose, ela parte do princípio de um monólogo, se a gente for usar essa comparação, e é muito do que a gente tem visto e vivido atualmente. A democracia tem ficado muito à parte, porque a democracia tem mais uma associação com o diálogo e tem se vivido muito um monólogo, onde não existe essa conversação, onde não existe essa troca. E tem uma teórica em psicologia, em psicanálise, que é fantástica para definir isso, que é a Melanie Klein, né? E ela fala muito disso, que ela fala que a saúde, o desenvolvimento e a maturidade do indivíduo, ela está na integração. Ela não está nos processos mais primitivos, que são esquizoparanoides, que são esses que a gente tem visto muito nessa polarização, desse discurso político, onde o outro, um é bom, o outro é ruim, e isso não se integra, e a gente não consegue, nem como indivíduo, nem como sociedade, viver nesse polo, porque as coisas não são numa totalidade boa, nem numa totalidade ruim. A gente é formado pela integração dessas partes. E acho que essas duas palavras, elas, independente de qualquer conceito psicanalítico, a gente consegue traduzir. A gente vive muito num monólogo atualmente, e aí fica difícil, porque o monólogo implica em solidão. E aí implica em exclusão de sociedade. E o diálogo implica muito nessa troca. E acho que esse evento de vocês hoje é um dos princípios para a gente começar a pensar nisso também. Acho que é uma brecha maravilhosa para a gente começar a pensar e dividir mais a lógica desse diálogo. É bem isso, assim, de poder se ouvir. E quando aparecem, assim, essas construções dessas verdades que não podem ser questionadas, tu já vê que tem alguma coisa errada aí, né? A Bibiana colocou ali, eu não consegui ler o que a Bibiana colocou. A Bibiana perguntou, primeiro a Janine Severo, comentou que é muito bom te ouvir, Larissa, e ela sempre aprende muito contigo. Uma querida Janine. E a Bibiana Silva perguntou qual o caminho, ou os caminhos, que a psicanálise propõe para a defesa da democracia. Uma boa pergunta, né, Bibiana? Mas eu acho que é sempre esse contraponto, assim, de que da gente pensar, assim, ó, que quanto mais narcísico, menos a gente vai estar pensando na democracia, né? E quanto mais a gente pensar, assim, na alteridade, a gente vai estar no caminho. Então, assim, ó, a psicanálise, ela vai pensar sempre nessa linha evolutiva, né? De que o narcísico é mais primitivo e o edípico, a gente está indo para uma via mais evoluída. O que é o edípico, né? O edípico é quando a gente consegue, assim, pensar, não sou só eu nesse mundo, né? Tem mais gente aí, né? Então começa ali a triangulação, tem o outro, tem o terceiro, e aí aparece o conceito, né? A parte que está mais acostumada comigo lá, que a gente circula junto por outros lugares, tem o meu conceito preferido na psicanálise, é a castração, tá? A castração, ela vai nos dizer assim, que droga, né? Eu não tenho tudo, eu não posso tudo, existe a falta, né? Então, a castração, ela vai nos dizer isso. E porque existe a falta, e porque eu não posso tudo, e eu não tenho tudo, eu preciso dos outros, né? Então, a gente vai construir juntos, já que todo mundo é faltante, né? Então, assim, a gente vai precisar dos outros. Então, a gente vai construir juntos, já que existe a falta. O narcisismo é essa ilusão de plenitude. Eu me basto. Ilusão, né? Ilusão. Mera ilusão. Então, já que eu não me basto, existe a castração, eu sou um ser faltante, assim como todos nós, né? A gente vai se dar as mãos e vai construir juntos. E essa é a essência da democracia. A gente vai construir juntos, já que nós somos seres faltantes, né? E parece uma coisa tão óbvia, né? Em vez de pensar assim, eu me basto, que é a questão narcísica, né? Então, essa é a questão da alteridade. A gente, todos nós castrados, seres faltantes, né? A gente vai lá, se junta pela via democrática, mas ninguém é melhor que ninguém.
todos nós somos seres faltantes, então a gente vai juntos construir pela via democrática, né, e cada um podendo reconhecer, bom, que é castrado, e que bom, cada um com as suas diferenças, a gente vai construir juntos. Então é por essa via, ao invés da via narcísica, né, pela via edípica, pela alteridade, a gente construir pela via democrática, né, então essa seria a via da psicanálise, né, que a psicanálise, assim, propõe, né, menos narcisismo, né, reconhecendo a castração pela via da alteridade. O Júlio levantou a mão. Pode falar, Júlio. Fique à vontade. Oi, boa noite. Eu vou falando aqui um pouquinho, daí eu vou tentando estruturar aqui meu pensamento. Mas eu fiquei pensando um pouco da nossa atualidade, do nosso governo aqui, e nas questões de como a gente vai constituindo uma relação assim de individualidade, né, uma gestão neoliberal, e como que a gente vai construindo isso com a anulação do outro, né, vai construindo um discurso único e vai minando os outros discursos, né, com estratégias de ataque, com estratégias de anulação, né, comunista, petista, qualquer ideia que se oponha e que possa ameaçar o nós, né? Qualquer ideia que venha do outro, eu não sei, mas eu queria que tu falasse um pouquinho disso, né? Como é que funcionam essas estratégias de ataque que a gente tem vivido hoje, quase como tu disse, né? Uma estrutura psicótica, assim, de um discurso único, né? De uma verdade e o resto é tudo uma grande mentira, não sei. Mas poderia falar um pouco sobre isso? E é isso, né, Júlio, é muito curioso, assim, né, porque daqui a pouco é chamado de comunista alguém que, na verdade, não tem nada a ver com comunista, né, e não que comunista tenha nada de ofensivo, né, não tem, mas é isso, assim, ó, é taxado de comunista alguém que não tem nada a ver com comunista, né, mas é justamente uma coisa que leva a gente a entender que é algo não pensado, né, é algo taxado, não pensado, que não é um processo de pensamento, né, então assim, é um ataque, é quase como se para categorizar não pensado, né, é um ataque para não pensar, né, então é diferente, assim, bom, daqui a pouco, né, é algo, um discurso, algo pensado, algo articulado, né, e por isso que eu acho que fica mais perigoso, né, porque, bom, tu ter ideias diferentes, discursos diferentes, bom, como é que eu vou me posicionar mais para cá ou mais para lá, como se teve em outros momentos, mas agora essa lógica que é o que o Christopher Bollas nos apresenta ali, como ele enxerga ali a questão dos Estados Unidos, que é muito parecida com a que a gente vive hoje, é não dizer assim, ó, olha, existem 2 jeitos, 3, 4, 5, e a gente vai escolher dentro da lógica democrática aquele que, bom, tem mais a ver com o que eu penso, né? Não, é algo de não pensar, né? É algo de não pensar. Então, eu taxo aqui, taxo ali, de um jeito a não pensar, né? E é isso que ele está nos convidando a pensar, que a gente possa pensar, né? Que a gente possa pensar, possa desconstruir, possa, né, entender o que é, bom, isso aqui é uma fake news, isso é um jeito de não pensar, né? E que a gente possa, assim, não cair numa acomodação de não pensar, né, e que possa ajudar como agentes de saúde mental que as pessoas não desistam de pensar, né, não caiam num processo psicótico de não pensar, né, porque às vezes a gente pensa que esse não pensar, ele pode estar ligado a uma questão ou de escolaridade,
ou de simplicidade, e às vezes a gente fica assustado quando a gente vê, assim, ó, pessoas que têm uma escolaridade considerável, né, e quando a gente vê a pessoa tá num processo de não pensar, e aí a gente vê que tem a ver com um processo mais psicótico do que com uma simplicidade ou uma não escolaridade, e aí a gente se assusta, né. Eu fui pega em alguns momentos, seja numa situação de consultório, ou numa situação de pessoas que se tem uma proximidade, quando a gente vê, assim, que era um processo mais esse de pensamento do que relacionado à escolaridade da pessoa, ou uma simplicidade, né? Então, eu acho que é isso, que a gente, como agentes de saúde mental, poder estar pensando isso, assim, que é um ataque, né, a capacidade das pessoas de pensar, né? O próprio Bion, né, que é um psicanalista que estuda mais, assim, essas teorias dos vínculos, né, sobre a capacidade de pensar, eu acho até que o Bolas deve ter usado algumas coisas dele para pensar esse texto, né, que é esse ataque ao vínculo de pensamento, né? O que é a verdade, né? E daqui a pouco, assim, ó, o que é a verdade, que é muito interessante aqui nesse texto, assim, ó, que ele diz assim como, que ele mexe com essa questão da fé, né, assim como, bom, é uma questão de fé, então, qualquer coisa pode ser verdade, né, e daqui a pouco é isso que está sendo dito também, olha, eu sou Deus, o que eu digo é a verdade, né, e isso é uma coisa, né, tanto que a própria ciência veio sendo questionada, né, então a gente está num momento que, né, então esse texto é muito interessante nisso, assim, de que a gente não desista de poder pensar, né, porque é um ataque aos vínculos de pensamento, e isso é uma questão que mexe, por isso que ele chama de processo psicótico, né. Muito legal essa provocação que tu faz, né? Nos colocando para numa posição de pensar, né? De conceber a alteridade, né? Muito, muito bom, muito legal. Bom, Júlio, eu tô plagiando Bolas aqui, né? De qualquer jeito, tá fazendo a interlocução aqui de maneira esplêndida. Bom, caso alguém ainda tenha alguma questão, pode, se não quiser falar, pode escrever ali no chat também. Caso, eu sou meio tímido, não quero aparecer na câmera, não quero falar, pode colocar ali no chat que a gente lê. Uma coisinha que eu tinha escrito aqui é sobre a questão dessa violência e do discurso violento também, que a gente vê muito atualmente, né? Em vários períodos da história ocorreram, mas hoje também se vê, né? Eu queria saber de ti o que tu acha sobre se a gente está aumentando a violência porque nós estamos regredindo como sociedade, então, assim, mais primitivos, ou a gente está num processo de civilização muito grande, e aí, então, a gente expande o conceito de violência. O que antes não era considerado violência, hoje é considerado. Né? Quero que a senhora discorra um pouquinho sobre isso, ou eu estou viajando. É bem interessante, assim, para a gente pensar, né? Acho que dá para pensar de várias maneiras essa questão, até isso, assim, né? De que muitas coisas que antes a gente não consideraria violência, hoje a gente considera violência e isso é um avanço, né? Nesse grupo lá no ESIP que a gente estuda as relações raciais, hoje a gente se espanta, né? Com questões que antes a gente não se espantaria, né? Então tá aí a própria questão da criminalização de questões raciais,
a criminalização das questões do feminicídio, né, e que antes não se pensava a respeito, né, então se abriu todo um leque de questões que antes a gente não considerava, e que bom que agora a gente hoje pode considerar, mas ao mesmo tempo eu fico pensando também, assim, nessas brechas que se levanta da repressão também, né, de que talvez a gente tinha, assim, uma sociedade que em um outro tempo também estava mais reprimida, né, e que o Freud mesmo diz, assim, que a gente, como sujeito psíquico, a gente também não tem, assim, uma repressão dentro de nós como se fosse um muro, né, tá, a Larissa ou é reprimida e é uma neurótica, ou ela não é reprimida e ela é, né, uma psicótica ou uma perversa. Não, eu posso ter principalmente a repressão e ser uma neurótica, mas tem uns pontinhos lá que eu não estou reprimida e tem uns escapes psicóticos ou perversos, né? E eu acho que a sociedade é assim também, né? Então eu acho que a gente teve um período como sociedade mais reprimida, a sociedade, e a gente tem visto, assim, alguns escapes mais violentos também, algumas permissividades. E até isso que o Luan trouxe, assim, eu fiquei bem pensativa, né, de que a gente hoje observa coisas que a gente fica, às vezes, meio espantado, assim, de que daqui a pouco uma pessoa pública diz coisas e que em outro momento todo mundo dizer, tá, mas essa pessoa não podia dizer isso. E essa pessoa não só diz, e ela tem uma série de seguidores e, né, eleitores, né, então, assim, ó, é interessante a gente pensar, assim, que ao mesmo tempo que a gente tem muitos avanços, e por isso, né, a gente tem tipificações de violência na lei, e isso pode, então, ser enquadrado, a gente também tem escapes, né, escapes de violência, né, então é bem complexo, assim, né, é bem complexo. Isso, eu estava lendo um livro aqui, eu tô com ele aqui do lado, Psicanálise da Circuncisão, de um gaúcho, Moisés Trachtenberg, psicanalista. Ele é um professor aposentado da URGS. Ele trata, assim, de algumas não são bem instintos, mas são pulsões extremamente primitivas do ser humano, e ele traz ali algumas como pelo filicídio, pelo parricídio, pelo canibalismo, pelo incesto, e como quanto mais a sociedade vai se civilizando, mais ela vai reprimindo essas coisas primitivas. Então, primeiro, quanto ao canibalismo, por exemplo, tu não pode comer o teu pai, nem o filho. Depois tu já não pode comer o da casa do lado, porque, né, não vai pegar bem, tu faz trocas com ele, etc. Depois, tu só pode comer aquele que tu guerreia. E depois nem o que tu guerreia. E vai aumentando, até, por exemplo, na nossa sociedade, a gente já está começando a discutir se pode comer bichos. Então, vai aumentando. De seres humanos, agora não pode nem animais. E assim vai indo, e vai indo, e vai indo. Então, o conceito de violência e o conceito de respeito vai sendo aumentado. Então, é uma questão complexa mesmo. Assim. Alguém tem alguma contribuição? Vamos lá, pessoal. E bem interessante isso, porque a gente também pensa que em algum lugar isso estoura, né? Agora eu estava pensando também no meu trabalho no Ministério Público, né? Lá eu tenho muito contato com a violência que é mais intrafamiliar, né? Que é essa violência do abuso sexual, a da negligência, né? E que também, que por mais tabu que se tenha, que é essa, então, né? Que mais próxima aí do canibalismo, o que se come, o que não se come dentro de casa, perto de casa, né? E que também acaba estourando, né?
e que às vezes é uma questão, assim, que pouco se comenta porque é muito tabu, né? Mas é muito presente também, né? Com certeza. Bom, enquanto o pessoal vai pensando, eu vou fazer mais aqui uma pergunta. Assim, nós aqui nessa discussão, a gente já passou por vários assuntos, né? A gente está aqui falando sobre democracia, só que é um assunto muito amplo. Como tu vê, assim, tu ou senhora? Ai, tu, né? Tu, né? Acho que é melhor para o evento, assim, para ficar mais descontraído. Que a ideia desse evento aqui é a gente ir para uma cafeteria, discutir, etc. Então, mais para frente, assim, né? Que hoje em dia não dá para fazer isso, mas mais para frente, essa é a ideia, de ser algo bem informal. Então, já vamos tentando trazer a informalidade para cá. Como que a psicanálise... porque, assim, por exemplo, nós dentro da Liga de Psicanálise, nós somos extremamente interdisciplinares. E a gente crê nessa interdisciplinaridade. E eu quero te fazer uma pergunta bem ampla, assim, como a senhora vê, como tu vê a interdisciplinaridade da psicanálise, assim, como que a psicanálise consegue entrar em tantas áreas diferentes, assim? Eu acho que vem pelos dois lados, tanto a psicanálise contribuindo, como ela se deixando penetrar pelas outras ciências, né, pelas outras áreas, é uma via de mão dupla, né, para poder tanto ela se enriquecer, como ela contribuir, né, senão, assim, não faz sentido, né, essa coisa, assim, da psicanálise, lá no consultório, né, não faz sentido, né, então a gente até, lá no próprio ISIP mesmo, a gente tem um núcleo que a gente chama de interdisciplinar, né, que a gente volta e meia tá, né, chamando o pessoal ou do meio jurídico, né, ou o pessoal das artes, e tá sempre fazendo essas interlocuções, assim, né, porque não faz sentido, assim, a psicanálise, ela sozinha, ela fica muito vazia, assim, então, tanto ela tem isso, assim, de que ela gosta de ir lá, bom, e iluminar essas outras questões, como ela poder ser abastecida, né, por essas outras, né, tanto pelas ciências como pelas artes, né, essa própria questão, assim, a própria questão do cinema, né, o Freud mesmo, ele dizia, né, que os escritores, eles antecipavam, né, a psicanálise, de que daqui a pouco ele pegava um livro e ele via que já estava escrito ali alguma coisa que ele estava pensando, né, então a questão da literatura é uma via de mão dupla mesmo, né. Com certeza. Então, nós, dentro da Liga aqui também, a gente tem pessoas da arte, tem pessoas da medicina, da psicologia, então, são vários cursos diferentes de várias universidades, assim, vários saberes diferentes. Uma coisa também da sua fala... Opa! Só vou interferir só para fazer uma frase, assim, e aí a gente volta para a ideia da integração e do quanto isso é saudável, né? Porque a psicanálise sozinha também não conseguiria fazer, ficaria num estado psicótico, fechada nela, sem pensar, e o quanto eu acho que essa ideia da Liga, que eu tive acesso a essa ideia há pouquíssimo tempo, através da Gabriela, e como isso me pareceu encantador, principalmente no ambiente acadêmico, a gente precisa trabalhar cada vez mais essa ideia de integração. E acho que a Liga é um representante simbólico disso, assim, acho que é bem interessante, a gente volta para a ideia de integração e representante de saúde. Isso, eu dei uma caída aí, não sei se eu fiquei muito tempo fora. Não, perfeito. Eu não consegui ouvir a fala da Patrícia, porque voltou. Mas, perfeito. Só parabéns, só definindo quanto vocês, enquanto Liga, acho que a Liga é um representante simbólico dessa integração saudável. Resumo da minha ideia, isso eu acho muito legal, essa ideia de vocês. Não, mas eu consegui ouvir ali a parte que tu falou que conheceu
através da Gabriela. É que a gente existe há pouco tempo mesmo, então normal conhecer há pouco tempo. O nosso primeiro evento foi em janeiro, e os ligantes começaram esse número mais elevado de ligantes, né, que nós somos quase 50 atualmente, entre diretoria e ligantes, começaram a entrar em fevereiro, março, então a gente está aí há pouco tempo. E só para terminar, um último, a gente tinha aí o horário mais ou menos até as 9, então vamos concluindo, que se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar ali no chat. É sobre a tua fala, Larissa, sobre como lidar com essa questão das pessoas, por exemplo, quererem a sua liberdade individual, mesmo sabendo quando aquilo vai fazer mal. Né? E como que tu lida com isso? Porque, assim, dentro da faculdade, né, eu estudo medicina, dentro da psicologia médica, a gente aprende que existem alguns modelos que tu segue, né, para atender o paciente. E duas abordagens bem distintas é o modelo clientelista, onde tu esclarece os pontos para o teu paciente, esclarece, né? Bota na mesa, assim, 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 e ele escolhe o que é melhor para ele. E tem o modelo paternalista. Tu pega ele pela mão, tu escolhe para ele, não, acredita em mim, eu sei o que é melhor para ti, e bora, né? O paciente não atua ativamente. E aí tem uma questão também econômica, porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o SUS. Então, se tu andar de moto sem capacete e se acidentar, tu vai onerar o SUS. Por isso que aqui é obrigatório o uso de capacete, por exemplo. Nos Estados Unidos não é obrigatório o uso de capacete. Se tu cair de moto e abrir a tua cabeça, é tu que vai ter que arcar com os custos. Então, te vira. Então, a gente tem também uma lógica econômica, né? Aqui no Brasil, talvez a gente tenha que tomar mais decisões pela população, porque a gente precisa proteger os custos que esses gastos com saúde vão custar. Então, assim, a minha pergunta para ti é: como que um profissional da saúde mental, qual é o melhor caminho? O que tu faz para essa pessoa que tu tá vendo que ela vai fazer o pior para ela, mesmo, mas ela... E aí entra na própria questão ética, assim, porque até que ponto o que tu pensa que é melhor para ela é o melhor para ela, né? Ou talvez seja importante a gente pensar assim, se essa liberdade individual atinge o que é a liberdade coletiva, que entraria essa questão do SUS, né? Que não é ela que está pagando pelo tratamento, é o coletivo, né? Agora, se é uma questão individual, que é a própria questão da eutanásia, né? Que é a questão do suicídio assistido, que às vezes a pessoa diz, bom, mas eu queria não continuar vivendo. Ah, não, mas eu acho importante que tu continue vivendo, e a pessoa não quer mais continuar vivendo, né? Então, são questões bem essas, assim, da liberdade individual, e que, sendo só uma questão de liberdade individual, até que ponto eu sei o que é melhor para a pessoa, ou ela sabe o que é melhor para ela, e essa outra questão, que é a questão da liberdade, que tem a ver com o coletivo, né? Que essa própria questão do SUS, por exemplo, a gente vai estar pagando o tratamento dessa pessoa, não é ela que vai estar pagando o tratamento dela. Então, né? É ela que tem o direito de escolher, é a gente que tem o direito de escolher, né? Agora, quando diz respeito à própria pessoa, né? Até que ponto o que eu penso que é o melhor para ela é o melhor para ela, né? Então, acho que isso aí renderia um encontro para a gente pensar mesmo, né? Com certeza. E até porque entra num ponto da psicanálise que eu gosto muito, assim, que é... acho que é um dos pontos mais difíceis da psicanálise, que é o para aquele sadismo-masoquismo. O masoquismo que nos habita. Porque o masoquismo é aquela parte do psiquismo
que faz, às vezes, a gente querer coisas irracionais pra gente. Mas é o que a gente quer. E é aquilo que a pessoa de fora não consegue entender aquilo que eu quero. E que não é o racional. Eu posso querer coisas que me fazem sofrer. Né? Essa é uma das partes mais difíceis da psicanálise, o masoquismo. Que nunca alguém de fora vai entender aquela minha escolha, porque é uma escolha masoquista, né? Mas isso aí dá muito pano para manga, né? Muito pano para manga. Com certeza. Bom, eu acho que a gente conseguiu tratar um pouquinho sobre o nosso objetivo de hoje. Se alguém quer falar alguma coisinha, fale agora, ou cale-se até o próximo encontro. Eu queria só agradecer a Larissa e falar também sobre o quanto eu senti que a tua fala, de alguma forma, não é acalmou, mas fez com que eu entendesse melhor tudo que está acontecendo atualmente, porque às vezes a gente fica tão assim, tipo, nossa, como isso está acontecendo, tipo, como as pessoas olham isso e acham normal, mas de alguma forma a tua fala explica um pouco o porquê disso, né, e de alguma forma faz as coisas parecerem menos sem sentido à nossa volta. Então, também queria agradecer, porque eu achei realmente muito esclarecedor e eu gostei muito de te ouvir. Então, muito obrigada. Volto a dizer, então, que eu que agradeço, né? Fiquei super contente de estar aqui. E vou, então, como a Gabriela é o meu contato, eu vou passar para ela as referências bibliográficas, né? Para ela disponibilizar, então, para o restante do pessoal. Tá bom, daí depois eu mando para todo mundo. Muito obrigada, então. Acho que vamos parando a gravação, Antônio. Isso. Então tá. Vamos lá, boa noite para todo mundo. Quem estiver assistindo esse vídeo no YouTube, deixa o like aí também para a gente chegar em mais pessoas.